que nós temos duas polaridades, independente de gênero, todo mundo tem duas polaridades, que é a polaridade feminina e a polaridade masculina. E são forças que se complementam, assim como na natureza, existe o sol, existe a lua, o dia, a noite. Então são forças que trabalham de maneiras opostas, mas conectadas e que elas se unem, se complementando. E você tem essas duas polaridades dentro de você. E às vezes, no momento em que você estiver acessando a dor e passando por um momento de dificuldade, um momento desafiador, às vezes você vai precisar dos recursos dessa polaridade feminina. Já em outros momentos, você vai precisar se conectar e resgatar a tua polaridade masculina. Lembrando que isso é independente de gênero, mas são recursos que nós precisamos em momentos diferentes. E diante disso, uma pergunta que eu gosto muito de usar e que eu quero compartilhar essa pergunta para você, é que você crie o hábito de se perguntar em diferentes momentos, em várias situações, do que eu preciso? Do que eu preciso agora? Mesma coisa, quando você estiver se dando toque, sabe? De que tipo de toque eu preciso agora, sabe? Então sempre vai buscando qual é a real necessidade diante das experiências que você está tendo. Não é o que eu quero, mas o que eu preciso. Tá? Então o preciso é que vai me nutrir, o preciso é que vai me apoiar e me dar segurança. E diante disso você precisa ter também esse olhar muito sincero de se perguntar o que eu estou precisando nesse momento que está sendo difícil. Eu estou precisando acessar a minha polaridade feminina, que está ligado então com essa questão de se confortar, de acalmar, de validar o que eu estou sentindo, validar o que eu tenho condição de ser. Então sempre associa a polaridade feminina com essa relação consigo mesmo, com buscar os recursos internamente, com esse colo. Então pensa na mãe que acolhe, ela acolhe o bebê, ela acolhe a criança chorando. Então é isso, aquele espaço, sabe? Aquela cama gostosa que convida e diz, aqui você pode deitar, sabe? Aqui eu te permito e te autorizo ser o que você dá conta. Então, às vezes você precisa disso, de olhar para as suas necessidades, olhar para o que você está sentindo e dizer, tá difícil, tá pesado, sabe? Eu tô precisando trazer essa calma para o meu corpo, tô precisando acalmar as minhas emoções, trazer um conforto para o meu colo, para o meu corpo. Às vezes eu tô precisando validar o que eu tô sentindo, que é permitir sentir e nomear o que eu estou sentindo. Às vezes eu tô precisando de conforto, sabe? Me autorizar a chorar, sabe? Aquela coisa de tiro esse fardo de ter que dar conta e simplesmente acolho o que eu tô dando conta de ser agora, sem carregar pesos, sem resistir, sem lutar. Mas é aquele respiro, sabe? Aquele suspiro suave de que eu preciso me esvaziar de tudo que eu estou sentindo. E, então assim, o feminino seria diante disso. Já em outros momentos pode ser que você esteja muito tempo aqui, muito tempo nesse colo. E o que acontece com a criança que está muito tempo, sabe, no colo da mãe, embaixo das asas da mãe? Ela começa a ficar mimada, né? Ela começa a ficar manhosa. E a vida, ela é assim, a vida ela tá ali, ela não para, a vida não para esses momentos. Você que vai criando e se nutrindo e provendo o que você precisa ou não. Mas a vida tá ali, o tempo inteiro exigindo. E é como você vai aprender a dançar com a vida, como você vai aprender a dançar nas suas relações. Sempre identificando, se nutrindo e provendo o que você precisa, quando pesar, identificar e comunicar, sabe? Mas é muito importante você respeitar o que acontece dentro do teu sentir, o que acontece dentro das suas emoções. Então assim, e criando essa gentileza, esse espaço de gentileza, onde eu crio essa cama gostosa, esse lar acolhedor dentro de mim, diante da dureza da vida, diante das dificuldades que a vida pode me trazer. Não quer dizer que a vida é sempre dureza, mas diante dessa impossibilidade que nós temos de que as coisas aconteçam sempre da maneira como nós planejamos, nós não temos esse controle. Então, eu crio esse lugar gostoso, amoroso, acolhedor dentro de mim, mas eu entendo que existem momentos que eu vou precisar da minha polaridade masculina, que é quando a polaridade masculina está ligada com ação no mundo, com agir no mundo. Então, pensa o pai, né? Essa representação da nossa polaridade masculina que é
você colocar limites, você dizer não, você proteger, sabe? Então tá ligado com essa questão da ação, de você tirar, então eu já colhi, já validei o que eu sinto e agora eu preciso agir no mundo. Eu não posso ficar sempre nessa cama gostosa. Em algum momento eu tenho que levantar aqui desse lugar e fazer acontecer. Eu tenho que trazer o meu movimento. Então do que você precisa agora? Identifica, se conecta com muita sinceridade, sem julgamento, sabe? Sem rigidez de que chega de ficar aqui. Não, às vezes você precisa ficar mais tempo. Às vezes você precisa ser muito sincero e honesto, falar, poxa, ainda tá pesado, sabe? Eu ainda preciso mais desse espaço. Mas quando você identificar que não, o que eu tô precisando é dessa força de ir pro mundo, dizer não para as coisas que me ferem, dizer não para as coisas que estão me mantendo num estado que está me prejudicando, dizer não para as relações, dizer não para os hábitos, sabe? Então essa coisa de colocar limite, de que eu vou me posicionar diante do que é importante para mim, diante do que eu gosto e respeitar as minhas necessidades, respeitar quem eu sou e esse não às vezes é um não para nós mesmos. Às vezes é um não para as outras pessoas, às vezes é encerrar um ciclo, pode ser um ciclo interno ou um ciclo externo. Às vezes, então, assim, esse acolher e esse colocar, proteger, colocar limites, não é só na nossa relação, é também na relação com os outros. É muito importante que você entenda que essa autocompaixão, a compaixão às vezes ela vem, então, encerrando, rompendo hábitos, ciclos e coisas que você vem fazendo que te prejudicam. E quando você identifica isso, eu me sinto dessa forma por causa disso que está acontecendo, então você precisa acessar essa polaridade masculina para se posicionar e encerrar com isso. Ou seja, isso aqui está me causando dor, então eu assumo a minha responsabilidade diante disso, mas eu me desconecto. E você pode fazer isso de uma forma amorosa também, que não precisa ser de uma forma grosseira, não precisa ser na violência. Então, é importante você entender que existem essas duas forças, esses dois recursos dessas polaridades internamente. E como que você, de repente, você está muito no masculino e não está acolhendo o teu sentir. De repente, você está muito no feminino e não está trazendo essa força para a vida, para a ação, sabe? De fazer acontecer, de tomar as rédeas da sua vida e organizar, né? Como você quer viver, como você quer se relacionar, o que você quer que aconteça na tua vida. Isso também está ao seu alcance e o quanto você está sendo, sabe, permissivo diante de tudo isso, no sentido de deixa a vida acontecer. E quando você deixa sempre a vida acontecer, você vai sendo arrastado por uma correnteza, você vai fazendo parte dos projetos de outras pessoas e muitas vezes nisso você vai anulando o que você precisa, o que você gosta e como você se sente. Então, traga esse olhar sincero, essa conexão com o teu sentir e se pergunta, do que eu preciso agora?